Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Na minha viagem mais recente ao Brasil, houve uma ocasião em que eu estava à procura do hotel onde eu me ia hospedar. E tinha o endereço, também tinha um GPS e, de acordo com os meus cálculos, devia demorar cerca de 30 a 45 minutos do aeroporto a chegar a esse hotel. Ajustei o GPS e lá fui muito contente na direção do hotel. Quando cheguei ao destino, para minha surpresa, não era onde estava o hotel. Então perguntei aí a um hotel mais perto desse local onde o GPS me tinha indicado, e eles me disseram que o hotel era cerca de 20 quilómetros para trás e que não estava no sítio correto. Então lá deram indicações, por aqui, olhe para este sinal, este ponto de gasolina e sei lá o que mais, e então vais encontrar o hotel, depois sais da autoestrada, vais para a estrada lateral e depois encontrarás o hotel. E assim foi. Lá fui mais uns outros 20 quilómetros para trás, perdão, e comecei a ver os indicativos que me deram, e depois vi o hotel, assim, para lá do lado da estrada lateral, e agora foi a dificuldade de começar a sair da autoestrada onde eu estava. E essa autoestrada deu-me uma impressão que seguiria este desvio, e o GPS me deu assim uma indicação que era uma estrada boa para seguir, mas acabei por ir para outra estrada que me foi numa direção completamente diferente. Tive que então procurar o retorno, e então o GPS me indicou para dar a volta para o retorno, para ir para uma outra estrada, para um bairro, e acabei por meter em bairros que não foram condições muito agradáveis, e até num ponto o GPS disse que continua pela estrada à frente, mas a estrada à frente tinha um portão. Sim, um portão, e não podia ir para sítio nenhum. Então acabei por desligar o GPS e seguir a minha orientação pessoal de posição, que sempre tive uma boa orientação quando ando em locais, tenho uma boa orientação onde está a autoestrada e onde está certas coisas, e lá, corretamente, imediatamente fui de volta para a autoestrada, mas agora tinha que ir no retorno, ir para de volta à procura do hotel. Passei pelo hotel uma vez mais, mas tentei desviar-me, mas uma vez mais tive que dar outro retorno, e depois mais outro retorno, e depois mais outro retorno, e acabei por parar, perguntei a um policial, e depois perguntei a outro policial, e para cortar uma história que foi longa, acabei finalmente por chegar ao hotel depois de 4 horas e meia de andar à volta por essas estradas. Uma viagem que podia ter durado, digamos assim, meia hora a 3/4 de hora, demorou-me 4 horas e meia. Cheguei lá, bem para lá das 11h30 da noite, tendo estado perdido na estrada, desde as 6 e tal da noite, depois do pôr do sol, até às 11h30 da noite. O ponto é que há uma lição nisto, é que às vezes, primeiro precisamos de saber aonde é que queremos ir ou que precisamos ir. E além disso, precisamos saber o caminho correto para chegar lá. Se eu não soubesse aonde queria ir, certamente estaria completamente perdido. E além disso, preciso também saber o caminho exato para ir até lá. Por isso é preciso saber o destino correto e as direções exatas, o caminho correto para chegar lá. Por isso, é um exemplo espiritual. Nós, na nossa vida cristã, precisamos saber qual é o nosso destino, aonde é que precisamos de ir, qual é o nosso destino espiritual e o caminho para esse destino espiritual. Ora,
na nossa vida cristã, vemos muitas pessoas que são boas pessoas. São boas pessoas de carinho, são muito gentis e amorosas e que estão a tentar na vida a fazer coisas corretas. Mas a pergunta é a seguinte: quais são os sinais corretos? Quais são os sinais que de facto estamos a atuar e a viver e a nos conduzirmos na direção correta que Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo quer que nós sigamos? Queridos irmãos, é muito fácil seguir o caminho errado. Sim, com boas intenções. Com intenções que são completamente sinceras. Mas podemos estar sinceramente errados no caminho. Podemos estar sinceramente errados no caminho. Por exemplo, certas pessoas pensam que o caminho para os sinais, digamos assim, de que estamos de facto no caminho correto, sejam talvez umas orações muito impressionantes à frente de outras pessoas, levantando as mãos e dando grandes orações com palavras muito impressionantes e muito eloquentes. É isso o sinal que estamos a seguir o caminho certo para o reino de Deus? Será talvez grandes milagres e falar em línguas que ninguém entende? É isso o sinal de que estamos a viver uma vida que seja agradável a Deus, ao Pai e ao seu Filho, o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo? Será talvez cantar e bater palmas na igreja e dizer aleluia, aleluia constantemente? É isso um sinal que estamos a fazer uma vida que seja de acordo com o que Deus quer? Queridos irmãos, é importante que façamos essas perguntas a nós próprios para saber se de facto estamos a viver da maneira correta. Quais são os sinais indicadores que estamos a praticar o verdadeiro significado de seguir o Evangelho e que estamos a pôr isso em primeiro lugar na nossa vida? Com licença. Queridos irmãos, vejam comigo primeiro em João 6, versículo 30. João 6, versículo 30. Aproximaram-se Jesus Cristo, os fariseus, e perguntaram a ele. E lhe disseram, que sinal fazes para que o que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Que sinal, que maravilhas, que prodígios, que milagres. Quais coisas são feitas que você faz? Pediram a Jesus Cristo. Que milagres, que prodígios, que sinais, que feitos fazes tu, Jesus Cristo, para que nós saibamos que tu, de facto, és o Messias. E sim, sabemos que Jesus Cristo fez muitas curas, fez muitos milagres, e por isso tentaram matá-lo. Mas em resposta a isto, neste local, nesta área aqui de João 6, ele disse a eles, vocês precisam do verdadeiro maná, do verdadeiro pão da vida.
E o verdadeiro pão da vida é o pão da vida que muda a vossa maneira de viverem. Porque é Jesus Cristo a viver na nossa vida. Esse é o maná da vida. Jesus Cristo é a vida. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. E por isso, Ele indicou a eles que eram preciso viverem de uma maneira diferente, de acordo com como Ele viveu, que é o maná da vida. Noutra escritura, por exemplo, em Mateus 6:33, ele também falou a eles acerca de vários pontos que vou cobrir um bocadinho em maior detalhe mais adiante neste sermão, mas em Mateus 6:33, ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, isto é o reino de Deus, e a sua justiça, isso é a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que vocês procuram vos será adicionado depois de vocês porem a primeira prioridade na vossa vida, que é buscar o reino de Deus. Isso é o destino, a meta, o ponto final da nossa vida cristã. A meta que nós devemos ter é o reino de Deus. E o caminho para essa meta é a sua justiça, é a justiça de Deus. Isso é o caminho. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vocês podem ler isso em João 14, versículo 6. Não vou voltar aí agora, mas vocês sabem que João 14, versículo 6, Jesus Cristo disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Por isso, o caminho é a justiça de Deus. Isto é, Jesus Cristo a viver em nós. Isto é a justiça de Deus, praticando, vivendo como Jesus Cristo viveu, o maná da vida. Por isso, queridos irmãos, ele disse aqui: buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? É preciso entenderem isto muito bem direitinho. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O que é que precisamos buscar primeiro? Deixe-me agora dizer o que a maioria dos cristãos pensam que Jesus Cristo disse. A maioria dos cristãos pensam que Jesus Cristo disse aqui: buscai, pois, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Buscai, pois, primeiro Jesus. Buscai Jesus primeiro. Queridos irmãos, não é o que diz aqui neste versículo. Neste versículo diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. Sim, é correto, queridos irmãos, que o caminho para a vida eterna no reino de Deus é através da justiça de Deus, que é Jesus Cristo viver em nós. Mas o Evangelho não é o Evangelho da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho que Jesus Cristo pregou foi o Evangelho do reino de Deus. É uma diferença sutil, mas é importante. Porque, sim, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é parte do caminho, da maneira de irmos a esse destino.
mas não é o destino. O destino é o reino de Deus. E é importante que nós entendamos o que é o reino de Deus. Pois isso é o destino final, a meta, aonde é que nós precisamos de nos orientar, aonde é que nós precisamos de pôr o nosso GPS espiritual corretamente aí. Porque esse destino, que é o reino de Deus para vir para a terra. Isso então afeta como é que vamos viver, isso afeta toda a sua vida e toda a minha vida, como atuamos e como vivemos. E por isso, quando temos essa meta, esse objetivo correto na nossa vida, isto é, para nos prepararmos para o reino de Deus, então vemos que é preciso um certo treino, uma certa maneira de aprender a viver e a nos conduzir e a atuar na nossa vida. Ora, queridos irmãos, isto é um ponto importante, é uma diferença sutil, mas importante. Se nesta vida, queridos irmãos, a única ideia nossa é de Jesus Cristo, quem Ele é e de onde Ele está, se isso é a nossa única, digamos assim, direção, se nós não sabemos aonde é que estamos caminhando e o caminho correto, então não vamos estar apontados na direção correta para chegarmos ao objetivo final. É como se o meu GPS na estrada que eu estive à procura do hotel no Rio não está bem focado no destino final, e se eu não souber as direções e para onde virar, para a esquerda e para a direita, para chegar a esse destino final, nunca vou chegar ao destino final. E por isso é que diz em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o seu reino. Esse é o destino final. Precisamos de entender bem o que é o reino de Deus. E o que é que precisamos entender bem o que é o reino? E além disso, precisamos de buscar a sua justiça. A justiça de Deus. E por isso, hoje, o meu propósito, queridos irmãos, é muito claro. É procurarmos os sinais indicadores de que nas nossas vidas estamos, de facto, a buscar primeiro o reino de Deus na nossa vida, na maneira que vivemos, e por isso estamos a viver de uma maneira de acordo com a sua justiça, que é o caminho para esse destino, que é o reino de Deus. Em outras palavras, de novo, quais são os sinais indicadores na nossa vida que de facto estamos a pôr primeiro na nossa vida a busca do reino de Deus e da sua justiça? E por que é que isto é tão importante? E o que é que isso tem a ver connosco? É muito importante porque se não tivermos esta meta, este objetivo, este destino bem marcado, bem orientado, espiritualmente, na nossa mente, então vamos acabar de ir pelo caminho errado. Mesmo que nós, sinceramente, pensamos que estamos a andar no caminho certo. Sim, não é uma questão de sinceridade.
Sim, sinceridade é importante. Mas, além de sermos sinceros, precisamos de estar focados no destino correto. Ora, o reino de Deus, queridos irmãos, é a própria família de Deus. Que uma pessoa entra como seus filhos ou filhas quando nos é dado a vida eterna. Isso é um estudo separado que recomendo a vocês que estudem o que é o reino de Deus, que é o governo de Deus na terra e que vai ser o governo pelos governantes que são escolhidos por Deus. E nós, como carne e sangue, só entraremos quando despojamos dessa carne e sangue e se viermos a ser ressuscitados com um corpo espiritual novo que não é de carne e sangue, como podem ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. O ponto aqui, queridos irmãos, é que não é só ter o destino, mas entender que o caminho, a estrada é estreita, a porta é estreita. Para ir lá, o caminho não é fácil. Por isso é preciso, importante, ter bem focado o destino, aonde é que precisamos de ir, e também entender que o caminho é apertado. Pois o caminho é a sua justiça. Não é a minha justiça, não é a vossa justiça, não é a nossa justiça. É a sua justiça, a justiça de Deus. Vocês lembram-se a história dos fariseus. E os fariseus trabalharam com muita energia, trabalharam com muita força para tentarem serem justos. Eles tinham tanta força na prática de serem justos que criaram uma série de coisas que se pode e não pode fazer para mantermos neste caminho estreito. Fizeram uma quantidade de regras adicionais. Por exemplo, de como observar o sábado corretamente para que as pessoas ficassem muito direitinhas no caminho de observarem o sábado. E por isso, por exemplo, Jesus Cristo os criticou. Porque essas leis adicionais que puseram desviaram-se do caminho justo, do caminho da justiça e da misericórdia de Deus. Vejam, por exemplo, em Mateus, capítulo 5, versículo 20, que ele diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, no reino de Deus. Jamais entrareis no reino dos céus, como descreve em Mateus, mas como nos outros evangelhos, no Marcos e Lucas e João, descreve o reino de Deus. O reino dos céus é o reino de Deus. Mas o importante aqui é que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Queridos irmãos, simplesmente está a dizer aqui que a justiça dos escribas e dos fariseus era completamente errada, completamente insuficiente. Porquê? Porque não é a justiça que nós desenvolvemos, porque não é a justiça que nós pomos na nossa vida, mas é a justiça de Deus. Esse é o caminho. O caminho é Jesus Cristo a viver em nós.
um caminho que é agradável a Deus. Vejam brevemente. 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Diz aí: e aquilo que pedimos dele, quando oramos, quando pedimos ao Pai, recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Porque guardamos os mandamentos da lei de Deus. E se vocês estão a ler esta parte aqui, não tem um ponto final. Continua. A frase continua. Porque diz, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Obedecer às leis de Deus não é suficiente. Precisamos de obedecer às leis de Deus e ir a mais além disso. Fazer o que é agradável a Deus. Isto é ter a mente de Cristo em nós, a mentalidade de Cristo em nós, para sabermos, em certas situações, o que é agradável a Deus. Por isso, queridos irmãos, é que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. O reino de Deus é o destino. É aonde. E a justiça de Deus é o caminho. É o maná da vida. Cristo viver em nós. Pois Ele é o caminho, a verdade, isto é, os ensinamentos corretos, com misericórdia. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Ele é quem nos dará a vida eterna. Ele é o juiz. Ele é quem nos dá a vida eterna e quem não nos dá. Ele tem as chaves da vida. Jesus Cristo é. Por nenhum outro nome podemos entrar no reino de Deus, exceto por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as nossas prioridades na nossa vida mudam. As nossas prioridades na nossa vida mudam. Por isso é que Mateus 6, 33, vem depois de uma conversa acerca de prioridades. Não busquem coisas físicas, e essas coisas físicas, sejam elas materialismo, ou sejam elas sentimentos emocionais na igreja, ou seja o que for. Isso não é o que devemos buscar. Devemos buscar uma mentalidade de Cristo. Uma mentalidade do que está acima. Este é o golo. Este é a meta que Jesus Cristo tem para você e para mim. Para podermos viver eternamente, para sermos filhos de Deus, na família de Deus. Esta é a meta, o reino de Deus. E a sua justiça é o caminho. Pois é muito fácil desviarmos-nos desse caminho, ou para a esquerda ou para a direita. É muito fácil desviarmos para um caminho que não nos leva ao destino final, ao reino de Deus. Que não nos leva à vida eterna. Um caminho físico, nesta vida, na nossa sociedade em que vivemos, é muito fácil de nos desviar por causa das coisas materialísticas e mundanas deste mundo, das festas e das festividades e sei lá que fazem neste mundo.
São coisas emocionais e coisas com música e danças e excitantes que satisfazem as satisfações da carne. E Satanás começa a pôr essas coisas nos cultos das igrejas. Porquê? Porque satisfazem as emoções da carne. E quando seguimos as coisas da carne, não satisfazemos o Pai. Não, essas coisas não são agradáveis ao Pai. Vejam, por exemplo, em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E como vimos há pouco em 1 João 3, dissemos que precisamos de obedecer às leis de Deus e fazer as coisas que são agradáveis a Ele. E as coisas que não são agradáveis a Ele são as coisas da carne. As coisas destes emocionais, destas canções e coisas do mundo. E estas parties, e estas festas, e estas coisas que levam ao pecado. Porque são coisas emocionais, coisas da carne. E muitas pessoas começam a trazer estas coisas para os cultos. Estas coisas da carne não podem agradar a Deus. Entendem? Entendem o que eu estou a falar? Queridos irmãos, nunca se esqueçam porque é que estamos aqui, na Terra. Qual é o seu destino? Qual é o seu propósito? Por que é que você nasceu? Por que é que você vive? O seu destino, o seu propósito, a razão por que você vive na Terra é para entrar no reino de Deus. Esse é o seu destino final. E o reino de Deus é a família de Deus de governantes, de reis, governadores, justos, não corruptos, justos. E por isso estamos num caminho de treino. Esse treino requer uma mentalidade diferente, a mentalidade de Cristo. Mas Satanás tenta desviar você e a mim com uma diversão, com uma distração, com uma festa, com uma celebração. Festas que são carnais, que são mundanas. Isso está claro, não quer dizer que não podemos festejar certas coisas, não quer dizer que não possamos estar alegres, desde que estejamos dentro de um certo equilíbrio mental são. Porque quando desviamos desse equilíbrio mental são, quando vamos para as drogas, quando vamos para as bebedices, quando vamos para esses exageros carnais, estamos a pecar. E mesmo que não chegamos a esses exageros carnais, mas começamos a ter estas emoções, estas coisas, começamos a perder o nosso controle mental. Isso é o que Satanás quer, que começamos a ficar tão emocionais, começamos a perder o controle da nossa mente. Isso é que ele quer, porque ele quer controlar a nossa mente. Nunca deixes alguém controlar a sua mente. Nunca. Você tem que estar sempre em controle da sua mente. E por isso Satanás tenta desviar você por várias maneiras. Seja isso pelas, digamos assim, pelas aproximações ou as maneiras típicas protestantes, com várias mentiras de ensinamentos. Porque Jesus Cristo diz, eu sou o quê? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
A verdade, isto é os ensinamentos perfeitos de Deus. A verdade de Deus. Então o diabo nos leva para ensinamentos de mentiras. Ensinamentos que não são bíblicos. Como a Trindade não é bíblica. Você pode procurar a Bíblia do começo até ao fim e não encontrará a Trindade na Bíblia. Ponto final. Porquê? Porque a Trindade não é bíblica. Você pode seguir com ensinamentos que não são verdadeiros. Por exemplo, pensando que a crucificação foi numa sexta-feira. Mas não foi. Mas é fácil seguir esse engano porque Jesus Cristo morreu antes do sábado. Mas as pessoas não sabem que havia sábados anuais e sábados semanais. E o sábado anual não era no sábado. O sábado anual podia ser em qualquer dia da semana. E nesse ano não foi no sábado semanal. Esse sábado anual foi no outro dia da semana. Por isso a crucificação não foi numa sexta-feira, como as igrejas falsas tentam proclamar para enganar. Igrejas falsas tentam. Jesus Cristo deu, está em Mateus 12, parece que é, se me lembro corretamente, em versículo 40, que diz que ele estaria na sepultura por 3 dias e 3 noites. Como é que você arranja 3 dias e 3 noites de sexta-feira ao pôr do sol até o domingo de manhã? É impossível. Você pode tentar quanto queira, mas é impossível. Não arranja 3 dias em 3 noites. E esse foi o único sinal que ele é o Messias, que ele deu aos fariseus. Sim, vejam isso em Mateus 12. Mateus 12, 38 a 40. Mateus 12. Mateus 12. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Queremos sinais, queremos prodígios, queremos milagres para provares que tu és o Messias. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera. Queridos irmãos, vivemos numa geração adúltera. Há adultério em todo o lado neste mundo hoje em dia. Seja em que país você viva. Há adultério e à sua esquerda e à sua direita. Pessoas a quebrarem as leis de Deus do adultério. Parece mentira. Uma geração má e adúltera pede um sinal. É a geração em que vivemos hoje. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, isto é, Jesus Cristo, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, isto é, no sepulcro. E ele teve 3 dias e 3 noites. E não me venham dizer, não, que eles não sabiam contar dias e noites. Por favor, arranjem outra desculpa um bocadinho mais forte que isso. 3 dias e 3 noites é 3 dias e 3 noites. E você não encaixa 3 dias e 3 noites, sexta-feira ao pôr do sol, até o domingo de manhã. Por isso é outra mentira de Satanás, que você encontra nas vossas igrejas, que existem aí. Outras mentiras de Satanás é o que é o milénio. Não entendem o que é o milénio. Que o milénio é 1000 anos do reino de Deus a governar na terra e trazer paz na terra e fazer da terra um paraíso. E Satanás mente acerca disso. Outra grande mentira das igrejas hoje em dia é que hoje é o único dia de salvação. Sim, hoje é um dia de salvação, mas não é o único dia de salvação. E por isso, por causa disso, pessoas perdem esperança. Porque este mundo é um desastre. Este mundo é um desastre. Este mundo é um desastre. Não é o mundo de Deus Pai e do seu Filho, nosso Salvador Redentor Jesus Cristo. Este é o mundo do diabo, o Deus deste mundo. Por isso é que o mundo é um desastre. E Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus Salvador, Jesus Cristo, tem que vir para a terra, para reinar na terra
e trazer um governo limpo e direito na terra por 1000 anos para trazer paz à terra e fazer da terra um paraíso. Esse é o governo milenial, esse é o reino de Deus a reinar na terra, que você pode ter uma parte desse, a vir ser um dos reis debaixo do rei dos reis e um dos sacerdotes debaixo do Senhor dos senhores. Esse é o nosso destino, para sermos governantes e sacerdotes e senhores debaixo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o nosso destino, para governarmos com Ele na terra. E você não vai governar com Ele na terra se você não tiver a obedecer às leis de Deus e se não tiver a fazer o que é agradável a Deus. Por isso você precisa mudar a sua mente e ver onde é que você está errado. Tem que mudar. Tem que se arrepender. Tem que viver de acordo com os mandamentos da lei de Deus, que inclui observar o sábado, sexta-feira ao pôr do sol, até ao sábado ao pôr do sol, e que inclui observar os sábados anuais. Você tenha que desculpas, tenha. Se você não pratica, não está a obedecer às leis de Deus. Se você quebra uma, é como se cobrisse todas as outras. Perdão, quebrasse todas as outras. Queridos irmãos, precisamos de obedecer às leis de Deus e fazer o que é agradável a Deus. Estes sentimentos da carne, estes sinais falsos que pessoas procuram, de falar em línguas, falar na glossolalia, isso não é de milagres, de curas. Sim, Jesus Cristo fez milagres. Sim, os apóstolos fizeram milagres. Mas Satanás também faz milagres. E o espírito do diabo também faz milagres. Por isso diz em Mateus 24. Vejam aqui comigo, se faz favor. Mateus 24. 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Isto é, pessoas que seguem, que dizem que são cristãos, operando grandes sinais e prodígios. Isto é milagres e curas. Vão fazer milagres e curas. Vão falar em línguas e isso tudo. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. O ponto aqui, queridos irmãos, é que muitos cristãos vão ser enganados. Muitos cristãos, sinceros cristãos, vão ser enganados com estas mentiras diabólicas, com milagres e prodígios e sinais. Queridos irmãos, simplesmente porque uma pessoa fala em línguas, não quer dizer que é de Deus. Vocês podem ler em Atos 2, versículo 6 a 11. Que quando os apóstolos falaram em línguas, as pessoas entenderam, porque era uma língua que era compreendida ou entendida pelas outras pessoas. Vocês leiam para vós próprios em Atos 2, versículo 6 a 11. Vocês leiam em Atos 2, versículo 43, que fizeram prodígios e sinais. Porquê? Porque Deus estava a atuar numa maneira especial para fazer bem claro o seu envolvimento e a benção, mas era tudo feito decentemente e em ordem, como Paulo explica em Coríntios. Tudo decentemente e em ordem. Mas o ponto é que Satanás faz o mesmo. Satanás também, o espírito dele, o espírito do diabo, o espírito de demónios, também fazem milagres. Também fazem curas. E vocês precisam ter cuidado. Como diz em Isaías 8, versículo 20. Para a lei e para o testemunho. Se não falarem desta maneira, não acreditem neles. Mesmo que tenham milagres, mesmo que tenham curas, mesmo que falem em línguas, isso tudo, cuidado. Porque mesmo no tempo de Paulo,
em Coríntios, onde no livro de Coríntios Paulo está a explicar, cuidado com estas coisas de falar em línguas. Porquê que ele fala isso assim tanto? Tantos problemas que tinham em Coríntios. Porquê que tinham tantos problemas? Porque haviam religiões pagãs, helenistas, perto destes cristãos que estavam a entrar na igreja, que estavam a afetar estes cristãos. Porquê? Porque falavam, por exemplo, a sacerdote de Apolo, no santuário em Delfi, que era perto de Coríntios. Ela se fazia, envolvia em certas danças e certas músicas, em certas coisas, num frenesi religioso, e começava a entrar uns ataques convulsivos, que às vezes até caía no chão, para a frente ou para trás, estando debaixo da posse desse Deus, que não era nada mais que um demónio. E enquanto estava nesse estado, ela balbuciava palavras ininteligíveis, que então outras pessoas, esses sacerdotes, traduziam. Mas, queridos irmãos, isso não é decente e em ordem. Isso não é o que se faz na Igreja de Deus. E por isso é que Paulo estava a descrever estes problemas aos coríntios. E estava a dizer a eles, cuidado, cuidado. Precisamos, quando falamos em línguas, isto é, quando eu falo numa língua diferente, por exemplo, eu falo em espanhol, ou falo em italiano, ou falo em grego, ou falo numa língua diferente. Você não entende, para você é uma língua desconhecida. Podia falar russo, você não entende o que eu estou a dizer. Mas precisa de um tradutor, porque faça entender. Porque quando fala nesta outra língua, neste outro idioma, é preciso edificar a igreja. E por isso é que ele diz, vale mais ser um professor, dar ensinos, profetizar, isto é, dar ensinos numa língua que nós entendamos, porque isso edifica a igreja. Por isso é que Paulo falou disso em Coríntios, porque estavam a ser afetados por esta religião pagã helenista que estava a falar em línguas estranhas e diabólicas. Queridos irmãos, uma geração má e adúltera procura por sinais. Procura por estes sinais, sejam isso milagres, seja o que for. Mas esses não são os sinais de que estamos a seguir o reino de Deus primeiro na nossa vida. Isso não é a justiça de Deus. Então, quais são os sinais de que estamos a buscar primeiro o reino de Deus na nossa vida e a justiça de Deus na nossa vida também? Vou mostrar a vós 2 escrituras breves que descrevem os sinais que precisamos ter na nossa vida, para nós olharmos para isso e não para estes sinais sentimentais segundo a carne. Vejam, por exemplo, e há outras escrituras que descrevem, só vou dar 2 exemplos, mas um primeiro é em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, começar no versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados justamente com Cristo, se fomos ressuscitados após o batismo da sepultura aquática e fomos levantados dessa água quando nos batizamos e por isso, simbolicamente, fomos ressuscitados com Cristo, espiritualmente. Estamos agora a viver uma vida nova, fizemos um compromisso para viver uma vida nova. Diz, buscai as coisas lá do alto. Buscai a mentalidade de Cristo. A maneira de pensar como o Pai e como Cristo pensam. As coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto. Isto é uma atitude mental que é a que Jesus Cristo tem. Isto é, uns valores na nossa vida que não são materialismo e estas
festas e estas coisas físicas, mundanas, que estão a afetar as igrejas. Em grandes danças nas igrejas e músicas que põem as pessoas neste frenesi religioso e começam a perder o controle das suas mentes, pensando que estão a ser afetados pelo Espírito de Deus, mas estão a ser afetados por um espírito errado. Cuidado, queridos irmãos, cuidado. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, com estas coisas sentimentais, com estas coisas físicas, pessoas, estes sentimentos, estes barulhos, estas excitações, estas festividades e sei lá que mais. Porquê? Porque morrestes. Morrestes mesmo. Morrestes quando te comprometeste no batismo e então foste sepultado na sepultura aquática, simbolicamente, mas o que tu comprometeste é morrer o antigo eu. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E agora vocês vivem uma vida nova, com Cristo em dentro de vós, através de uma nada vida, que é Cristo, que é este pão da vida, a viver em nós, vivendo como Cristo vive, sem pecado. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele vier pela segunda vinda, então vós também sereis manifestados em Ele. Então vós serão, de facto, ressuscitados. Vocês vão então, quando Jesus Cristo voltar à segunda vida, vocês então vão viver de novo. Vai haver o nascimento de novo. Vão nascer de novo. Vocês não nasceram de novo ainda. Vocês ainda são carne e sangue. Desculpem, mas se vocês se cortarem, vai sair sangue. Porque são carne e sangue. Carne e sangue não entram no reino de Deus. Não podem entrar no reino de Deus. Temos de ser seres espirituais. E por isso, é quando Jesus Cristo vier. Quando Ele vier pela segunda vez, vai haver a segunda, vai haver a maneira que vamos viver de novo. Vamos viver de novo. Isto é, não é esta vida física, mas é uma segunda vida, uma vida de facto, sendo um ser espiritual. Vai haver então a ressurreição. Vamos mudar do corpo físico para o corpo espiritual. É um corpo diferente. Para reinar com Ele no reino de Deus. E por isso diz, então vós também sereis manifestados. Sim, manifestados num corpo novo, num corpo espiritual. Com Ele em glória. Um corpo glorioso, como o corpo de Cristo é, como o corpo de Deus Pai é, porque são seres espirituais. Da família de Deus, e vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E por isso vamos ter esta glória de Deus. Porque vamos vestir-nos com um corpo, não é da humanidade, da forma do homem, mas vai ser um corpo de divindade, da forma de Deus. Filhos e filhas de Deus, na família de Deus, que é o reino de Deus que vem governar a terra, aos seres que ainda continuam a viver fisicamente na terra durante o milénio. Essa glória, quando recebermos essa glória, sim, porque podem ler em Romanos 2, versículo 7, buscai, procurem a glória, a honra e a incorruptibilidade. Sim, quando recebermos essa glória, quando recebermos essa honra, quando recebermos essa incorruptibilidade, isto é um corpo que não envelhece, que não fica doente, que não é corruptível, que não peca. Quando recebermos esse corpo espiritual novo, então vamos ter a glória da forma de Deus, isto é, como filhos e filhas de Deus, dessa divindade, dessa família de Deus. Está claro, muito, muito inferiores à glória de Jesus Cristo e ainda mais inferiores à glória do Deus Pai, porque Ele é acima de todos. Vamos ser da mesma forma, da mesma espécie. Não vamos ser humanos, mas vamos ser filhos
e filhas de Deus. Quando tivermos essa glória, não vai ser uma glória para o nosso próprio interesse próprio. Vai ser uma glória para servir os outros, para carinhar pelos outros. Uma glória que será usada para o bem das pessoas que estão vivas na terra, como reis e sacerdotes, debaixo do Rei dos Reis e sacerdotes dos sacerdotes. Então, diz, continuando a ler aqui em versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Estes são os sinais que precisamos ter na nossa vida. Morrer a nossa natureza terrena. Prostituição, este pecado que existe na terra à nossa volta. Completamente. Eu não preciso entrar em detalhes. Vocês é só abrirem os olhos, veem que isto está à volta de vocês, nestes países todos. Impureza, paixão, lascívia. Estas paixões lascívias, desejos malignos e avareza ou cobiça, que é a idolatria. Esta cobiça, querer coisas, esta avareza, querer mais coisas, esta cobiça é idolatria, porque pomos isso à frente de Deus. E por isso, hoje em dia, as pessoas têm idolatria, não da maneira que tinham há 3 ou 4 mil anos atrás, mas as pessoas hoje têm idolatria porque querem coisas, querem mais computadores, querem mais coisas eletrónicas, querem gastar o dinheiro, em vez de usar o dinheiro para suportar a família, compram mais outra coisa eletrónica, outro computador, outro telefone eletrónico, outra coisa. Não é que estas coisas sejam erradas, mas quando pomos essa numa prioridade incorreta, com uma cobiça, com uma avareza, então isso é idolatria. Você tem idolatria na sua vida? É bom que se analise a si próprio. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas andastes vós também. Está a falar aqui no passado. Andastes vós também. Noutro tempo, no passado. Quando vivíeis no passado nelas. Qual é o passado? O passado é antes de serem batizados. Uma vez que foram batizados, vocês morreram, a vossa natureza terrena morreu, ou devia ter morrido, e deviam ter posto isto de fora completamente após o batismo. Isso é o que eu chamo a fase 1. Isso deviam ter posto de fora durante ou antes do batismo. Agora, porém, versículo 8, agora que vocês estão batizados, agora que são cristãos, ainda têm certas coisas para vencer. Ainda têm certos problemas que têm que vencer. Despojai-vos, igualmente, de tudo isto. Isto o quê? Ira. Queridos irmãos, você tem ira? Embora você tenha sido batizado, embora você esteja agora, seja um verdadeiro cristão, como você talvez pense que é, você tem ira? Você se zanga? Você se indigna? Fica indignado? Indignado! Você tem ira? Talvez você diga ao seu filho: "Oh, filho, você não entende quando é que você vai crescer, você é todo zangado, todo irado com você." Você diz isso ao seu filho? Cuidado. Precisa de pôr de fora. Precisa de despojar essa ira. Você tem ira com a sua filha? Com coisas que ele ou ela faz? Precisamos de orar e perguntar a nós próprios. Porque está a falar aqui de pessoas que estão na igreja e dizem que agora, porém, despojai-vos, presente.
Já foram batizados, já morreram, já puseram esta natureza terrena de fora. Isto é, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza e a cobiça. Mas agora despojai-vos de quê? Da ira. Temos ira? Temos indignação? Se temos ira e se temos indignação, então o reino de Deus não está primeiro na nossa vida. Maldade. Temos maldade no nosso coração? Bem enraizado dentro de nós é uma maldade? Dizemos coisas de uma maneira que é dura para as outras pessoas? Ou dizemos coisas com amor e com gentileza? Sim, nós podemos estar certos, mas dizemos ou falamos aos nossos mais amados. Porque o cristianismo começa aonde? Aonde é que o cristianismo começa? É na igreja? É no emprego? Não, o cristianismo começa em casa. Com nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso filho, com os nossos pais, com a nossa filha. Como é que falamos com eles? Com maldade? Ou com gentileza? Embora estejamos certos. Analise-se a si próprio, por favor. Linguagem obscena do vosso falar. Maldicência. Blasfémia. Linguagem obscena. Falta de respeito para com os outros. Não mintas uns aos outros. Vocês mentem? Oh, é só uma mentirazinha pequenina, assim, uma mentira branca. Diz assim, não mintas uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Foi o que vocês fizeram ao batismo, se despiram do velho homem. Por isso não mintam agora. Por isso não tenham ira. Por isso não tenham indignação, maldade, maldicência, linguagem obscena. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que isto é Jesus Cristo, foi que nos criou. Quem nos criou? O Criador foi Jesus Cristo. Na imagem dele. É a imagem de Jesus Cristo que nós temos que pôr. Ele é o pão da vida, ele é o maná, ele tem que viver dentro de nós. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escrivo, livre, porém, Cristo é tudo em nós. Foi ele que nos criou e Cristo é tudo em nós. É na imagem dele que nos criou que nós temos que seguir, temos que pôr a mentalidade dele. Vesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Temos misericórdia para com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos esposos, com as nossas esposas, porque esse é o amo da cristianidade. Estamos a fazer isso em casa? De bondade. Falar com bondade, com carinho. Não é com palavras duras, palavras macias, gentis, amorosas, na linguagem de amor deles. De humildade. Somos humildes? Somos submissos uns aos outros? Somos? Ou dizemos, eu sou o chefe da família, por isso tenho que fazer o que eu digo? Ou somos humildes, tal como Jesus Cristo sofreu e morreu por nós. Isto é, ele se humilhou por nós, ele se submeteu para nos salvar. Da mansidão, da longanimidade, paciência, esperando pacientemente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Você tem razão de queixa?
Então você talvez não esteja a perdoar. Ou outra pessoa talvez não esteja a perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Não diz perdoai só se os outros se arrependerem. Diz perdoai! Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Estamos a orar e a pedir a Deus, Deus Pai, por favor, nos dês o amor, o teu amor, o verdadeiro amor, o amor que é a compreensão da lei e quer fazer as coisas que são agradáveis a você. Ponha esse amor em nós, por favor. Estamos a pôr este amor. Estes são os sinais, estes são os feitos que de facto estamos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida. Não é estas exibições de orar e falar com grandes palavras eloquentes à frente das pessoas e dizer alô, alô, aleluia, aleluia em orações na igreja. Isso não é. Buscar o reino de Deus primeiro. Buscar o reino de Deus primeiro é estas características que estamos a falar aqui. Isto é que é importante. Isto é que precisamos de ver. Estamos a praticar isto. Isto é que é importante. Se a paz de Cristo, o arbítrio em vosso coração, o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E sim, cantando, mas é tudo em ordem e decentemente. Tudo decentemente. E depois fala aos deveres da família. E depois continua isso. Porque é o âmago onde a cristianidade começa. Queridos irmãos, eu comecei este sermão a falar acerca de Mateus 6, versículo 33, perdão. Mateus 6, vejamos então, para concluir, Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Aí diz, buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Mas nesse capítulo, aliás, nesta secção de Mateus, fala acerca dos ensinamentos de Cristo, que é a verdade. E nesta secção, em Mateus 6, fala acerca de 3 princípios importantes. Isto é, a prática da bondade, isto é, exercer a vossa bondade diante dos homens, e assim a de dar obras de caridade. E depois diz no versículo 4, Mateus 6, versículo 4, para que a tua caridade, a tua bondade, fique em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensa. Fazer estas coisas não é exibição, não é um exibicionismo à frente dos outros na igreja, a dar, a pôr dinheiro no prato para todos verem. É uma coisa secreta. Secreta. Depois fala acerca de orações. Começar do versículo 5. Depois diz, quando oras, não sejas como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não é o exibicionismo de novamente, não é esta coisa para estes prazeres da carne, exibicionismo, mas é em secreto. E depois dá um exemplo de oração. Não é para estarmos a repetir as orações sempre, mas dar um exemplo de como orar. E depois fala acerca de jejum, a partir do versículo 16. Depois diz, quando jejuares, 17. Não sejas como os hipócritas, para fazer uma exibição à frente dos outros. Mas faz isso
com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Por isso, estas coisas não são exibicionismos. No culto, na igreja, como muitos fazem, exibições. Queridos irmãos, não é assim que é feito na igreja de Deus, à volta do mundo. Não há exibições desse género na verdadeira igreja de Deus à volta do mundo. Isso não é um sinal de Deus, de que Deus está presente, quando se vê estas exibições carnais que não podem agradar a Deus, como lemos em Romanos 8, versículo 8. E depois continua acerca de vocês servirem a Deus e não às riquezas. Porque a maior riqueza que há é buscar o reino de Deus primeiro. E Deus sabe que vocês têm várias necessidades, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É como ele termina esta secção aqui. Queridos irmãos, eu vos demonstrei alguns princípios de que vocês precisam de buscar. Porque vocês não buscarem isto, não tiverem isto como seu objetivo, que é o reino de Deus, e como viverem nestas maneiras corretas, que são os sinais verdadeiros que Jesus Cristo nos deu, podemos seguir numa justiça que não é a justiça de Deus. Mas torna-se uma exibição. Não é uma justiça em secreto, mas é uma exibição à frente dos outros para sermos vistos pelos outros. Queridos irmãos, rogo a vós, por favor, que ouçam com muita atenção o que eu vos disse. Que tenham a sabedoria e o entendimento de que são os verdadeiros sinais de que de facto estamos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque, na verdade, termos esta humildade diariamente, antes do dia começar, é muito importante e agradável perante os olhos de Deus.